nossos patrícios. Bora, depois. É. Tá na hora. Quem vai fazer a prece aí? É sempre quem pergunta. Pergunta tem feito a prece, viu? Hã? Quem pergunta tem feito a prece. Eu também tenho feito. Eu faço, então. É na página, Jorge? Pode ser, deixa eu procurar aqui. Ó. Aqui. Uma pequena. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho uma pequena aqui. Bem agora. Eu já li essa. Postais para a Terra. Chiquitito Moraes. Para ajudar quem sofre, diz você que nada tem. Não digas, porém, não posso. Na sementeira do bem. Se você tudo perdeu e crer não poder servir, escute. Recomecemos. Você consegue sorrir. Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez, lhe agradecendo esse grande momento de estarmos todos aqui reunidos em seu nome, aprendendo o seu Evangelho. Pedimos por todos nós aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados. Pedimos também pelo restante do grupo, por aqueles que virão, por aqueles que não poderão vir, que todos possam, neste momento, receber as suas vibrações onde estiverem. E hoje, Senhor, mais uma lição aprendemos através do esporte. E saibamos usar também essa lição. Uns vencem, outros perdem. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Perder significa ganhar mais experiência para não errar de novo. E o vencer é aquele que já passou por experiências diversas e dessa vez não errou. Que possamos todos nós, todo o Brasil e os outros países também que estão nessa competição ir aprendendo. E mais com a perda que com ganhar. É nesse momento que nós devemos meditar, pensar, porque tudo na nossa vida é isso, Senhor. E é para isso que estamos no Evangelho. Sabemos levar a nossa vida adiante, com as dificuldades, também com as facilidades. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a todos nós e que possamos todos nós ter uma boa noite de estudos. Queremos pedir também pela nossa querida Dona Emília, que se foi, ela pode, nesse momento, estar muito bem acolhida no plano espiritual. Graças a Deus, Senhor. Isso aí. Estou dizendo. Hoje, mundo maior. Mundo maior. Isso acontece nas melhores famílias, né? Estamos no 10. Livro velho, estamos na página 148. No livro novo, eu não sei. Nós estamos em que parágrafo? Só para ver se eu estou certa. Venerável Matrona chorou com mais amargura. É a mãe da Cecília. A matrona desencarnou. Não, ainda não. A venerável. Não, viu? Antes para ver que a Cecília estava calada ouvindo ela falar e fala, né? Achei. Poxa, venerável matrona chorou com mais amargura. Achei. É página 147 no novo. No velho é 148. Então nós temos a Cecília lá, né? Com aquele problema dela, grávida, querendo cortar. A espiritualidade tentando, né, convencê-la a não abortar, tentar tudo que é modo, meio, maneira. A mãe
né, suspenderam ela. A mãe tentou também, mas ela também culpa a mãe pelo momento dela, né? E vamos ver onde isso que vai chegar, né? Mas aí a gente aprende aqui uma coisa que é muito interessante. Nós temos, infelizmente, essa mania horrível de... eu mesmo não pego, não sou um, tá? Boa noite, Consuelo. De... Boa noite a Nós todos, temos gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Nós temos uma mania Boa de... noite, família. Boa noite, Lourdinha. Boa noite. Boa noite. uma mania de querer culpar os outros, né? Nunca assumir a culpa. Sempre a gente quer jogar. Isso é uma coisa terrível em todos. Estou falando por mim, né? Eu sou assim. Estou tentando me corrigir, é difícil para caramba. Né? Então, tudo bem que é alguém, né? Mas a partir do momento que eu já sei coisa, eu só faço o que eu realmente quiser, ou seja, a culpa é totalmente minha. A situação pode estar. Então, hoje, não temos que culpar ninguém. É igual aquela história que Richard Simonetti contava, né, que desencarnou três, né? O católico, o evangélico e o espírita, né? É quando o católico chega, São Pedro lá no céu, São Pedro, peraí, vamos ver se tu pode entrar ou não. Ó, tu fez isso de errado. Ah, mas a culpa é do padre, ele me ensinou assim, eu acreditei nele friamente, sobre, tá bom. Você tem um atenuante. Fica aí um instantinho. Evangélica, a mesma coisa. Você fez isso errado, confiei no pastor, acreditei no pastor. Tudo bem, mas não vamos ver o que vamos fazer contigo. Aí olhou para o espírito. A primeira coisa que o espírito fez foi o quê? Baixar a cabeça. Baixou a cabeça. E os outros dois, o evangélico e o católico, falaram: quero ver ele sair dessa. É a nossa situação. Né? Toda vez que a gente vê algo de errado, ninguém tem culpa, não. Colocar isso, falo por mim de novo, repito. Eu tenho essa péssima mania. Estou tentando me corrigir, e é difícil. É difícil demais. Tá? Então a mãe tentou aconselhar a filha jogou na cara dela um monte de coisa que ela não fez como mãe. Mas está no caminho errado, né? Mas tudo bem, cada um com seu cada um, né? Quer comentar? É uma coisa comum no nosso dia a dia, né? É mais fácil culpar o outro do que reconhecer a sua falta, né? A gente nunca reconhece que, na maioria das vezes, é erro dos dois, entendeu? Não é erro de um só. Porque quando é mais de um, ninguém erra sozinho, entendeu? Mas a gente acha assim, a culpa é sempre do outro para que a gente saia sempre bem, né? É o que eu falo. Fala, João. Aqui, o que eu entendi na leitura, teve um para a garota foi despreendida, né? E o Caldeirão colocou, começou a conversar, a dialogar, e frente a frente lá a mãe estava, porque ele trabalhou a retina dela, a retina para ela poder, ela viu o Caldeirão, viu o André, viu a mãe. Então a mãe, quando começou a conversar, ela foi incisiva. Por que você, quando estava, vamos dizer assim, encarnada, não disse para mim? Eu vou... E ali ela já sabia que a mãe estava... E é o que ocorre. A mãe pouco importou-se com ela. A mãe era de uma família, né, vamos dizer assim, abastada, do meio social. E muitos deles não têm o conhecimento, né? Isso aí é um exemplo aí do evangelho católico e o espírito. Como é que ele vai sair dessa? Então, aí a situação está aí apontada nesse sentido. A mãe, né, não tinha estrutura realmente psíquica. E nem para ouvir isso, que ela entrou num quadro de desespero ali, a partir dessa colocação. Aí, o Caldeirão disse, não posso fazer nada.
Ali, o diálogo encerrou-se ali. A mãe chorava e muito. É um problema, mas quando Jesus fala que a porta é estreita, né, que significa que só passa um de cada vez, né? E a gente tem que sempre pensar nisso. Eu posso estar junto com fulano, ciclano, estava, né? O que a gente falou, às vezes erra os dois, mas nessa hora tem que nos preocupar em a gente não errar, né? Mas vamos errar até aprender, essa é a verdade. Também não podemos nos culpar, não. É verdade. A gente tem aqui, eu estava lendo aqui o caso da Dona Meliciana, né? Ela lá no século XVI ou XIV, uma coisa assim. Ela era rainha, né? O marido dela, acho que era rei também, acho que era holandês, era saxônia, vamos dizer assim. Na Europa. Dinamarca. Dinamarca, né? Era do Saxônia, aquele grupo ali mais gelado, frião. E aquela briga doida lá, veio parar no Brasil. E ela narra ali uma coisa, que eu li o livro, mas a gente lê pata por cima. Ela contou que nos navios negreiros, aí eu lembrei de Gesiel, né? Mas não ela exemplificando como Gesiel. Ela cita que dentro dos navios era todo mundo junto e misturado. Era rato, pessoal num ambiente escuro, pessoas doentes. E chegou aqui no Brasil e jogaram o pessoal aí para ser vendido, né? Assim, olha, o negócio era pedreira, pedreira. Essas novelazinhas aí que algumas emissoras passam aí, isso tudo aí não chega a ser a essência da verdade. Ali está escrito ali, a essência da verdade, no livro. Eu li isso agora, por isso que eu estou tratando sobre essa situação. Aí que a gente está vivendo. Que isso vai desdobrar, né? O caso da Cecília. E desdobrou o caso da dona, né? Dessa irmã aí no livro Loucura e Obsessão, que hoje é uma benfeitora espiritual. Né? Essa é Ermelinda, né? É isso? Não, é imereciana, né? Ereciana, desculpa. Me lembrei. Imereciana. É Vamos lá? imereciana. Vamos. Então, vamos lá. Para quem tem o livro novo, na página 147, bem acima de tem 10.9. No livro novo é assim, tem um monte de 10.9, 10. Não sei o quê. Cada capítulo é assim. E quem tem um livro antigo é 148, né, Frane? 148. Vamos lá, então. A venerável matrona chorou com mais amargura. Agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte, em geral, expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Então, ela fala que é a coisa da minha participação indireta. Né? A gente está falando essa questão de dar culpa, né? Afrânio, teu microfone não está muito bom, não. Dá para você chegar mais perto dele, por favor? Tá sumindo a voz, né? É. E aí? Melhorou ou não? Tá melhor? Melhorou, sim. Não, era lá, o problema é ali. Não, ainda está longe agora. E agora? Agora tá bom. Não precisa chegar muito perto, não. É só se aproximar um pouco. Que estava muito longe. Só cheguei um centímetro para cá. Ó, vamos lá. Às vezes ele está com mau contato no fio. Pois é, eu estou tentando aqui ver aqui. E agora, tá melhor? Tá.
Tá sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando eu falo aqui, né, reconheço minha participação indireta. Ela tem culpa o que ela está falando, ela está reconhecendo, né? Mas vê que ela usa a palavra indireta e esse livro, nós sabemos que houve uma fiscalização antes de ser lançado muito grande, né? Tudo que era falado aqui repercutia lá no alto plano espiritual. Um livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, que é umas cartas que o Chico trocava na época, que era presidente da FEB, o Vantuil de Freitas. Teve um caso em um dos livros, o Emmanuel e o Dr. Bezerra, que eram responsáveis por esses livros, tá? Acima do André Luiz, né? Em relação ao livro Missionários da Luz, né? Eles foram chamados lá em cima e o livro, o Chico ficou um mês, né, esperando ver o que é que ia acontecer, e houve a correção, e o livro não veio com a informação que ele queria a princípio. Ou seja, se deixando passar isso aqui, minha participação indireta, tem muito a ver com aquilo que nós falamos, né? Nós temos que realmente ser totalmente donos das nossas decisões. Totalmente. Tá? Fran. Pode falar, atrapalha? Só para enriquecer. Atrapalha se eu falar? É para enriquecer. Na semana passada, nós, no Livro dos Espíritos, a pergunta 488, eu até abri os parentes e amigos que nos precedem na pergunta de outra vida, e lá na linha A, são sensíveis à afeição que lhes conservamos. Eu acho que tem a ver com o caso da mãe, né, muito preocupada com a filha, e entre outras coisas, né? Não é? Em relação à pergunta. Mas vê que ela não pode fazer muito pela filha, né? Não pode. É o espírito psiquiátrico, vamos falar assim, né? Porque no Obras Póstumas, Kardec fala o quê? Quando era a mãe dele, ele não sentia uma certa diferença do espírito protetor? Também foi comentado. Isso aí. Caldeirão não atingiu ela de ação direta. A mãe atingiu, né? Esse texto é um texto de intervenção dos espíritos. O texto não é a pergunta, título, né? É na vida corporal. O Livro dos Espíritos, né? É isso que nós estudamos quarta-feira, realmente. Cadê? Vai, Elisa. Sim. Por que eu agi errado por excesso de ternura? Não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não se eternizam. Eu me amarro em certas coisas que eu leio aqui. O livro é dirigido para a gente, tá? Não é dirigido para o doutor Bezerra, realmente. Aceita a humilhação como um bênção. E se isso é uma bênção, então, vamos agora raciocinar. Não é uma humilhação. É uma necessidade. E nós botamos o nome dessa necessidade de humilhação, que às vezes nos coloca numa situação meio, né, grotesca, aflitiva, angustiosa, etc. Né? É interessante como a gente começa a ver que as coisas, né, a humilhação, não é uma necessidade. Nós temos que passar por isso. Quer dizer, ela está querendo justamente abortar devido a isso. Acho que vai ser humilhada pelo pai, pela família daquela época, então, que mãe solteira era um problema, principalmente no caso dela, que pelo que se entende, não sabe nem quem é o pai, né? Devia passear, né? Passeado bastante, né? Aí está falando, né? Tá ruim de novo, acho que é o fio mesmo, Fran. Você fica se mexendo. Não, essa base aqui já está tão boa. Quando você mexe, faz até barulho. Não, é lá, não é cá não.
Esconder aqui, ó. Isso não vai mexer. Tá bom assim? Tá. Ou não? Tá Lá, bom. agora não vai mexer. Vai mexer só aqui. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobações. Mereces quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual devera arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante. E ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Dá falta. Olha, ela está reconhecendo que ela ainda vai passar por situações. Não chorei suficientemente. Mas ela já está reconhecendo que ela plantou. Ela está na colheita. Aí volta a história. É humilhação ou é colheita? Né? O que plantou tem que colher, só vai colher o que plantou, né? Se dentro dessa colheita está essa história de, entre aspas, humilhação, não é isso? Está acontecendo. E se o terreno também foi fértil, se foi pedra, sei lá. Todavia, confie em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes de mendigar o pão de cada dia, amarga os remoques da maldade humana. Aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. Pode eles. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. Olha só, quando fala aqui, bem-aventurados que chegam à morte privados de cicatrizes, que denunciam a dura batalha, eu me lembro de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que fala, 894, que fala sobre a questão, tem gente que já faz o bem com tanta espontaneidade, né? Aí os Espíritos respondem a Kardec, né? Porque eles, né, de outras vezes passaram por problemas e aprenderam já. Quer dizer, para eles se tornou uma coisa fácil. E essas que tu fala que é reclamar, as cicatrizes, tá? Que levam esses espíritos, né? Vai nos levar também a também começar a agir dentro da lei divina. A lei divina é essa aí, é a lei de caridade, a lei de amor. Tá? Nós estamos fazendo isso tudo para aprender somente isso. É ler, é estudar, é pensar, é meditar, é olhar, é experiências, passar por experiências para aprender uma única coisa, que é aquele Hillel disse que o cara queria gozar ele, né? Fale minha Bíblia toda enquanto o voto fica aqui pé no alto e outro embaixo. Tal. Ele fala, ame. Só isso, ame. Aí o resto tudo é explicando para você aprender a amar. Não é nada mais que isso. Então é isso aí. E esse também, vê aqui, né, quando desencarnam, não está tão. Que já alcançaram a situação de. Né, as cicatrizes deram experiências. Somos nós.
Alguém quer comentar? Eu vou falar só vou repetir o que você acabou de comentar. O Emmanuel, no livro Roteiro, ele faz uma explanação lá, quer dizer, passando por tribos, por outras civilizações, por países, fala de cientistas, pessoas que ganharam e conquistaram isso, etc, etc e tal. E fala né, também de planos fora da Terra. E ele arremata da seguinte forma, que nós gostamos, né, de ser servido. Só ser servido esperando que o alto venha e solucione nossos pequenos inconvenientes. Se a gente quer conquistar o andar de cima, reforçando o que você falou. Você falou Iriel, né? É isso que você falou, né? Ame. É. E o Emmanuel, ele fala que o amor, né? Ele fala do que a gente sabe, que é o cobre a multidão de pecados, mas trabalha. Por aí mesmo. Isso aí. Prima, Consuelo, estão caladas? Tá tudo bem? Tá tudo bem por mim. Tudo bem, primo. Tá tudo Tudo bom. bem explicadinho. Sem problema. Tranquilo? Então tá bom. Eu pensei que o Jorge ainda porque fala que é emereciano, era lá da Croácia, tá? Mas vamos mudar de assunto. É por isso que ela... Dinamarca, não Croácia não. Por isso que eu quero o Brasil. Vamos lá. Eu vou mandar a bandeira da Croácia. Se agora me lembrou a Dona Glória, porque quando chegava a época da Copa, a Dona Glória já sabia quem, lembra disso, Fran? Quem ia ganhar e quem ia perder. Que já. Brasil não é dessa vez, não. Ela já sabia, cara. Era muito interessante mesmo. Ela sabia mesmo. Vamos lá. A verdade se lhes faz amiga generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesmo. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ela tem a última cartada dela, né? O que eu acho que está bem legal aqui que fala, a verdade se faz ali amiga generosa, para esses que já passaram, passaram pelos problemas, mas já aprenderam. A esperança e a compreensão lhes serão companheiros fiéis. É um grande problema de todos nós. Né? Deus falou que nós gostamos de ser serviços, Emmanuel, né? E nós somos também, além disso, ser serviços imediatamente. Imediatistas. Ou seja, nós não temos a paciência, né? E a paciência, justamente, a esperança está nesse pacote aí da paciência. A esperar, né? Que vai chegar a hora certa, o momento certo, o dia certo, né? E a compreensão. Ter esse esclarecimento é muito importante para compreender isso. E todos nós que já passamos por certas dificuldades, o que é que acontece? A gente, dentro daquele limite ali, daquilo que nós passamos, nós já começamos a aprender, a compreender, né? Não sei se vamos ter muita paciência ainda de imediato, mas pelo menos já temos o esclarecimento para isso. Né? Felizes são essas almas. Fala. Mas ter Calma, paciência, olha a paciência. Ter paciência no meio de uma dor extrapolante, não pequenos detalhes, né? Eu quero emprego. Não estou falando disso. É um câncer de um filho, uma coisa mais forte, você pedir paciência a um ser que está sofrendo. Eu estou falando de dor, aquela dor que dilacera. A não ser que você seja um espírito extremamente iluminado, você vai ter uma coisa dessa, senão você não vai ter essa paciência. Né? Eu estou falando de dor que dilacera, não estou falando de dor, eu quero um carro, eu quero uma casa, não estou falando disso. Eu estou falando daquela dor aquela dilacerante mesmo, entendeu? Aí eu acho que, para nós simples mortais, né, do chiqueirinho, como você fala,
É muita coisa, né? Não é, não é coisa fácil, não. Veja bem, nós como pai, ou parente, ou irmão, ou tio, ou avô, nós tínhamos essa dificuldade. Mas, como espíritas cristãos, né, a gente já começa a mexer isso dentro de nós. Né? É aquele negócio, Consuelo, que a gente também nós já comentamos aqui, né? Se uma pessoa chega para mim, Fran, eu estou apavorado, o que houve? Eu não vou poder ajudar essa pessoa. Eu estou apavorado, calma, vamos embora conversar. Vamos ver o que está havendo. Isso eu posso te ajudar. Né? Então, nós já temos que pensar, né? Já não podemos entrar no clima. É um clima doloroso, concordo plenamente. Quem passa por isso não deve ser fácil. Mas a gente vai ter que começar, mesmo se, caso queira Deus que não, mas se a gente passar por isso, já é obrigação nossa segurar as pontas. É o que o Chico falava, né? O espírita tem que sempre sorrir. E olha que o Chico levava cada pedrada, né? Muita pedrada mesmo. E o Emmanuel falava para ele, vamos embora, levanta. Né? Mas é um né? espírito já em outro patamar, né? Não é um Não, mas a gente vai chegar lá. Nós temos mas mesmo sendo outro patamar, é sinal de que dá para ser. E ele sofre também, Consuelo, sofre também. Todo mundo sofre, isso aí é uma coisa inerente a nós. Agora, que realmente tem que. Entendeu? É a prova, é a necessidade. Né? Ela realmente chega e. Né? Só, um fato já é bom, não se revoltar. É uma grande coisa. E não aceitar também parado. Por exemplo, um caso desse, você falou, não, vamos ao médico, vamos ao hospital, vamos ao INCA, vamos não sei aonde, e correr atrás, é um direito nosso. Né? Não parar. A dor é grande, mas nós temos que encarar. E não passar nunca para o paciente o medo. Né? Esse problema. Passar sempre ser uma fortaleza. Esse é o pessoal da Croácia. Tenho certeza que passou de moto por aí gozando a gente. Mas, a culpa é da Croácia, não é da gente que não jogou bem, Podemos. não. Vamos lá. Vamos lá, deixa em paz. Vamos A verdade lhes faz amiga generosa. Não, a verdade se lhes faz amiga generosa. Tá. Você parou ainda tempo? Oi? Parou embaixo. A enferma. Ah, tá, eu já li isso aqui. Desculpa, é que tem um sinal ali e não botei embaixo. Perdão. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro da carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Pois, hein? Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. Mais um estudo de quarta, o espírito protetor, nesse caso aqui, é o Calderaro nesse momento, né? Dentro da influenciação dele, ele faz o que pode. Aí ele não pode manter uma pessoa, ele não pode, assim, nós somos isso, não. Ele não pode manter a gente a vida inteira como aquilo que nós não somos, né? Sim. É o que está falando aqui. Né? Quando ela saiu da influência, que ele também não ia ficar. Não, é a tal necessidade que a gente sempre fala. Tem que passar pela necessidade. O Espírito ajuda até onde pode. A partir dali é com nós mesmos. É nós na fita, né? O instrutor aproximou-se da genitora, chorosa, e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto a intervenção agora. Não quero perder um minuto.
Só um minutinho que eu deixei passar uma coisa aqui muito interessante. O processo de loucura por insurgência parece consumado. Olha só, para nós, não. Para nós, certos surtos que nós estamos desequilibrados, estamos isso, estamos aquilo, né? Mas por os espíritos que nos conhecem, que nos assistem, nos vê, sabe que às vezes nós já estamos nesse processo aí, tá? Processo de loucura mesmo. Porque qualquer coisa daqui para frente que não vai acontecer com ela, nós vamos ver por quê, né? Mas em um caso que continuasse encarnado, vai surtar, vai dar problema. Então, há casos, né? Jesus fala, né, que veio para os doentes. Então, nós somos uma humanidade com grandes desequilíbrios, né, grandes desarmonias. Nós somos aqueles que necessitamos do grande mestre, do grande médico das almas. E essas doenças são da alma, que vão repercutir no físico. Então, essa questão de loucura, muitas vezes, tá, a gente convive, ou nós mesmos, estamos mais ou menos nesse patamar aí. Não é só aquele que foi internado lá no hospício, né, ou então está no tratamento psicológico, psiquiátrico intenso, que não. Muitos de nós, às vezes, que a nossa sociedade não consegue detectar, que são tantos. E um a mais, um a menos, está no igual. Né? Se fosse se colocar um de nós lá em Júpiter, um exemplo, eu não conheço lá não, mas pelo que eu leio, né, ia ser meio complicado. Muito complicado. Se lá o pessoal está num patamar da tranquilidade, da paz, da harmonia, chega um desequilibrado lá, que aqui não é considerado, mas lá é. Esses espíritos de maior nível, né, com uma visão mais ampla que a nossa. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Não, eu conheço lá, é a mesma coisa quando eu olho na televisão, no Zap, no YouTube, ou quando Olha aí, está bem próximo aquilo, né? É só aquilo vê gente mesmo. no Face, não, no Instagram, só vê o cara rindo, a moça rindo, aquela felicidade, e a gente sabe que aquilo tudo é o quê? Tá? Aquilo é tudo assim, não que bota, quando bota aquela redoma, uma redoma. Porque aquilo que está lá atrás da redoma é uma coisa, o que aparece lá na frente é outra. É uma máscara. Tá? Aquela felicidade totalmente na foto do selfie lá, né? Por aí mesmo. Por aí, eu já um excelente exemplo. É o nosso dia a dia. E nós não vemos isso, porque a gente vive nisso, convive nisso, está dentro disso. Eu vou até parar de tirar selfie agora, viu? Vamos lá, alguém quer comentar? Ou alguém que vai para os Face agora tirar uma selfie? Mas essa loucura dela tem mais a ver com o espírito que teria o que ela daria à luz, né? Talvez Não, por ela já ter um problema com ele, não? não, que ele quer renascer, e eles combinaram no plano espiritual. Ah, Não, tá não é certo. reencarnação qualquer, não. Ele vai falar daqui a pouco, você vai ver ele falando isso. Nós combinamos isso e aquilo, vamos voltar. Querer, né? Ele veio para fazer as pazes e para protegê-la na velhice, inclusive. Já foi falado lá atrás, né? E existe mil casos por aí, né? Disso aí. O espírito vem para na velhice do outro lá, proteção pura. Vamos lá? Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão, ajuntou. Tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, não, irei até o fim. Preferirei o suicídio final. Eu, a boca, né? A gente escuta isso por aí às vezes, né? Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis.
Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. Paciente, no entanto, ficou irredutível. A paciente, no entanto, ficou irredutível. E com assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou. Com sinistros prognósticos para nós, que observávamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. Eu acho que na internet tem até uma cena dessa que já fizeram real, tá? Real. Lance desse, que o feto se desvia lá do objeto cortante, foge, que é uma coisa muito interessante. Quer dizer, muito pesada, né? Muito pesada. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrada, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivesse atraída. Porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Quando nós estudamos Missionário da Luz, nós lemos sobre essas forças indefiníveis aí, né? Que é aquela atração que existe, magnética, entre o reencarnante e a mãe. Não é isso? Lá no Missionário da Luz nós estudamos sobre isso. Né? Por isso que o André Luiz bota aqui, indefiníveis, que pode, de repente ele até sabe, mas nós não vamos entender mesmo. Foi o problema lá que houve lá, tá? Que aí o André Luiz, lá no livro Missionário da Luz, foi perguntar como, depois disso, como seria a formação do feto. Aí o Apuleio responde, né? Olha, não podemos passar essa informação, e muitos amigos nossos lá reencarnados poderiam, né, dentro da nossa mente, né, criar outras histórias, não o real. Aí eles preferiram não passar a informação. Falar que tal informação que o doutor Bezerra e o Emmanuel deixou passar. O Chico chegou a anotar. Aí depois tiraram fora aquilo. E o Apuleio vem cortando o assunto. Quer dizer, antes disso aconteceu essa aproximação e essa força magnética entre os dois, tá? Que é um negócio, assim, digamos, que é uma lei divina que nós ainda também não compreendemos, e é muito forte mesmo. Tá? Vamos lá. E a leitura também é muito forte. Eu também acho. Mas temos que ler. Se me desperta, num ato pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali,
perante duas feras terrivelmente algemadas uma a outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. É só onde ele podia atingi-la, né? Vibrações, mente a mente. E pesadas, né? Fala um pouquinho antes, né? Aquela, tudo escuro, né? Bem chocante. Premido com impulsos involuntários, o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetuava a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele o processo hemorrágico violento e abundante. Infelizmente, quem nunca ouviu um caso desse é o nosso dia a dia aí. Foi abortar, teve uma hemorragia, quase morreu. Não é isso? É. Entendendo por quê, né? Essa ligação muito forte. Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispíritico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou, em movimentos espontâneos, a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as veias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Só piora, né? Só piora, cara. Duas feras. Ele fala no átrio, aumentou, obviamente, aí, ou braquicardia, ou subiu aí a pressão, tudo descontrolado. Porque é o que ocorre com muitas criaturas, independente de aborto, desse gênero, ou outra situação. As criaturas, quando têm essas alterações, pode ser decorrente, né, de uma influência. Porque aqui tem uma ligação fluídica até muito pertinente, tá? Muito mesmo. Porque, óbvio, tem a sintonia, né, já dentro da programação, e a afinidade. Porque aqui já iniciou o processo do quê? De organização do corpo orgânico, já recebendo, se eu não me engano, acho que 4 meses, 3 a 4 meses, o corpo já estava em franco desenvolvimento, se eu não me engano, tá? Se estiver errado, me corrija aí. E isso estabeleceu esses laços, né? Onde gerou toda essa situação. Com relação, obviamente, eu acredito que aí foi tirado com força, né? Como ela não conseguiu êxitos, tentou outro material, ou uma pinça, alguma coisa, e ela perfurou com um acesso venoso, né? Uma veia de calibre, ou perfurou lá o útero, querendo extrair o resto. Porque por aí, eu não sei se é aqui ou mais à frente parágrafo, aí pouca coisa. Essa aqui é uma enfermeira, tá? Que ele diz lá que seria obstetra, suposta obstetra, mas é uma enfermeira, né? Então, depois que ela fez o besterol, e a dona estava entrando em choque, porque para mim é choque anafilático aqui. Seria, para mim, eu não sei, eu sou médico, ou senão tem um outro choque, né? Distúrbio extrapiramidal, porque atuando no sistema simpático ou parasimpático, que aqui é o sistema nervoso autônomo e o periférico, né? Aí ela limpou tudo e começou a gritar por socorro, socorro, socorro. Para mim, eu estou usando essas palavras, né? Porque chamando alguém para ajudá-la. Que hemorragia, aconteceu isso, saindo assim, tá, para limpar a barra dela, a enfermeira, né? Porque a mãe não vai já estava numa situação. Eu é que estou
aí colocando algumas palavras na minha boca. Não que está aqui, tá? Mas é algo aproximado. É por aí mesmo. Vamos lá, Elisa. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Viu? É. Esse delírio deve ser Odeio. uma Fala. coisa, né? É. O É. delírio pode ser tipo para se esconder, disfarçar, né? Né? Porque, assim, não era uma pessoa preparada para fazer isso, né? Ninguém é preparado para fazer isso, a não ser que seja um caso extremamente especial que você vai fazer com o médico responsável, né? Você não vai procurar por um caso especial de um problema, fazer um troço desse com uma enfermeira. Você não é louco de fazer uma coisa dessa, sabendo que a enfermeira não conhece tudo que tem que fazer. Se médico erra, você imagina a enfermeira. Tem que auxiliar o médico, né? Mesmo nessa clínica aqui de aborto, os médicos se obtiram. Eu sabia que ia dar ruim. Não vou fazer. Não vou fazer. É ela quem se precipitou, encontrando, né, a brecha. Talvez aqui o Calderaro ou o André não quis mencionar entidades extras, né, ligado à moça lá, e gerou toda essa situação, né? Impeliram, penso eu também. Pode ser mesmo. Né? Contratou a enfermeira, deve ter os motivos, né? Algum motivo, né? Vamos lá, Elisa. Odeio. Chamava a mente materna em desequilíbrio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria à vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio. Porque na mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira: vingar-me, pagarás ceitil por ceitil. Não te perdoarei. Não me deixaste retornar à luta terrena, na qual a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegastes a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me. Só uma coisa, renegaste a prova, ou seja, foi um projeto reencarnatório mesmo. Tá? Não foi, o acaso não existe, mas foi realmente combinado. Ela já, pelo jeito, já tinha feito alguma com ele concordou em vir e tentar, né, fazer as pazes, né? Quer dizer, renegaste a prova que conduziria ao altar da reconciliação. Bom, vamos lá, Elisa. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente em minha alma. Trouxeste à tona minha razão, o lodo da perversidade que dormia dentro em mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte, e por isso minha sentença é igual. Não me destes o descanso, impedistes meu retorno à paz à consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Então, é uma coisa
interessante lá no meio. Né? Trouxeste mas ele à também tona não é da minha... boa coisa, não, né? Esse ódio Já bem, todo. também aqui que eu vou falar, Consuelo. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Ou seja, ele tinha assim, tipo assim, quero mudar, mas não mudou. Essa seria uma oportunidade para, veja bem, vamos dizer que ele poderia mudar, não, mas que ele era uma oportunidade de mudança, de melhorar isso. Esse ódio que ele trazia com ele já. Tudo bem, mas precisa. Se ele realmente quisesse mudar, ia começar por não ter tanto ódio, porque para ela não querer tê-lo, deve ter também algum motivo. Né? Não deve ser só da parte dele. Da parte dela também. Pergunta 252 dos espíritos. Tá? Só reencarnando que consegue mudar. Eu sei, Afrânio, o que eu estou falando com você é o sentimento de ódio dele é forte demais. Ele quer vingança, ele só quer vingança, só quer vingança. Quem vem preparado para. Não me quiseste para o serviço. A vingança é dela, ela que não aceitou. Foi isso, não. Não, mas ele fala aqui, ó. Ficarás mais tempo. Não, mas a princípio ele não estava com ódio dela. A princípio eles fizeram que ia nascer. Não, eles fizeram um acordo e ele ia renascer para eles aprenderem a lidar um com o outro, a se amarem, né, a se entenderem. Só que agora, como ela negou a oportunidade a ele ficou com raiva. Sim, mas você está entendendo o que eu estou falando? Se ela mudou de ideia, ele também, depois que nascesse, ele também poderia mudar de ideia. Mas essa é uma incógnita, Conceição, perdoe-me. Consuelo, isso é uma incógnita. A gente não tem como afirmar que isso seria dessa forma, porque se a gente parar para pensar, os nossos filhos, ou a gente mesmo, quando reencarnou, a gente não sabe qual foi a relação, qual foi o acordo que firmamos com os nossos pais, entendeu? Não sabe qual foi o motivo que a gente veio parar nessa família. Não sabe o que está intrínseco na nossa reencarnação. Ninguém sabe. Você sabe, Jorge? Por quê? Como? Por quê? De que forma? Você sabe? Você sabe, Afrânio? Eu não tenho a menor ideia, entendeu? A gente sabe que a família tem lá as suas coisas e, assim, se você for parar para pensar, vai dar um nó na sua cabeça. É melhor nem pensar nisso. Isso é uma coisa que não é bom pensar. Eu acho que traz coisas ruins. Quando se faz um acordo, vamos fazer um acordo aqui, né? Eu não gosto de você e nem você gosta de mim, mas a gente precisa conviver. Então, tá bom. Então nós vamos fazer um acordo, né? É que nem professor, aperta a mão dele, mas eu não estou com vontade de apertar a tua mão, não. Vou apertar a tua mão porque o professor está mandando, entendeu? Aí você aperta assim com a pontinha do dedo, tá. Então, vamos reencarnar junto. Mas chega no meio do caminho, eu desisto. Aí você, que ia ter uma oportunidade de sair dessa escuridão que você estava, não vai ter mais a oportunidade. E como você não é um espírito puro, não é um espírito perfeito, aí aflora o seu lado B. Que todo mundo tem. Lá dentro. Todo mundo tem. Entendeu? Ele fica só dormitando. Tanto que de vez em quando ele aparece, né? É bem assim, entendeu? Porque ela tirou a chance dele de melhorar. E ele não soube segurar também a onda. Na realidade, eu acho que grande número de reencarnações, não são poucos não, do planeta são assim. Essa é a grande realidade. Grande número mesmo. Um vem cutucando o outro em anos e anos, né? Centenas de anos, milhares de anos, e vai sendo dada a oportunidade. E a Elisa falou isso aí, vamos fazer as pazes momentaneamente, vamos ver se dá certo. O ideal é que dê certo, que vá os dois para frente, para cima, né? Pode dar certo de um lado do outro não também, né? Exatamente. Alguém não. Pode olhar que nesse caso os dois não se deram mesmo, não deu certo mesmo. Os dois estão mais comprometidos que estavam antes.
né? Ela veio na encarnação boa, com situação financeira e tal. Ele também, né, de uma certa forma, ia também aproveitar isso para os dois tentar, né? Mas não deu certo. Abortou o projeto reencarnatório antes do nascimento da criança. Né? É, Houve 2 abortos. É isso aí, Consuelo. A gente vem aqui para isso e nem sempre dá certo, não. Aí, aquilo que está dormindo lá dentro, volta de novo para fora. Fala, Jorge. É para reforçar. Lá no Evangelho tem o texto, não me lembro qual o capítulo do Evangelho que trata das questões. Eu acho que vai estudar nas próximas semanas. A reencarnação fortalece o laço de família, sim. enquanto uma Oi? Entendi? Atrás no capítulo 5, não? Bem-aventurados Não, aflitos? não é Não, Bem-aventurados aflitos, não. Não sei se é capítulo 10, uma coisa assim. Que fala sobre é, o fortalecimento dos laços de família. E nós, espíritos, reencarnamos, às vezes, em famílias, né, de pais que não nos são simpáticos, com o intuito de fortalecer esses laços para repararmos esse passado delituoso. Porque o ranço, ele continua. Quando nós chegamos aqui para a esfera física, no meio, o Jorge, eu vou falar que disse, Jorge Elaarte, eu não sei onde é que está esse 5 minutinhos, foram cortes de trabalhos lá na Bahia, de simpósios, e eles ajuntaram tudo, deu 5 horas de trabalho. E ele trata das questões de perdão, orientando, falando, explicando, né? Principalmente na família. Por que alguns dos filhos, às vezes, são as chamadas ovelhas negras, né? E essa ovelha negra aí é o espírito que tem a maior dívida. E a mãe, quase sempre, ou o pai, são aqueles que disponibilizam maior atenção a isso. A dívida está aí. E quase sempre esse, né, não consegue, na existência, né, atual, qualquer período for, né, vencer. Os pais, já com os passos dados, já começaram a acertar. E esse espírito rebelde, vamos dizer assim, né, que plenamente não é, porque na encarnação já começou a diminuir, fazendo entender. Ele vai chegar a essa conclusão. Mas essa dificuldade que está tendo, que no momento está trazendo mal-estar para a família, em outra oportunidade vai receber esse espírito, né? Talvez não como filho, mas pode ser alguém muito próximo, pode ser até vir a ser um padrinho, tio ou tia, e aí as arestas começam para uma aproximação novamente do cenário materno ou paterno, ou vice-versa, né? Aí as coisas entram num quadro de normalidade. Eu sei que é difícil, né? É difícil, Mas chega um dia. mas O chega. livro Ódio, Amor do e Victor ódio. Hugo, né? Um cego e um sem perna. Aí ali começaram um a entender o outro, um a admirar o outro. Até então, É, né, Gênesis ali, pau comendo, né? é. Bom, deu a hora, Então, né? Acabou o tempo. Parar e aqui nesse parágrafo. Parar em os raios mentais aí, destruidores. Aí, Cruzavam-se semana horrendo que quadro. começa o capítulo 11, né? É. Muito bom. Esse capítulo 11, sexo. Eita, vou parar a eu vi gravação.